TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jane Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde ao vivo é na terça, programa de saúde gravado é no sábado. No sábado não tem como você participar. A sua participação é válida somente na terça-feira. Nesta terça-feira, 23 de setembro de 2025. Fez calor hoje, pode-se dizer que é o segundo dia da primavera. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar a minha entrevistada dessa noite. Com muito prazer, aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a especialista em estímulo cognitivo, Kênia Correia. Kênia, programa Amostra Grátis, boa noite, prazer te receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel, boa noite a todos da TV Candidez. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para poder falar de um assunto tão importante que é o estímulo cognitivo. Bacana, você já sabe que você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. O programa é sempre ao vivo. Kênia, em nome da direção da TV Candidez, do Sistema MPA, eu já quero aqui agradecer a sua presença conosco, que se dispõe a vir aqui e abordar esse tema importantíssimo sobre o estímulo cognitivo cérebro ativo. É esse o tema de hoje. Sempre nós ouvimos falar há muitos anos atrás do termo ginástica apenas para a parte física, para a atividade física. A ginástica para o cérebro é um termo meio que recente, não é isso, Kênia? Como é que funciona essa ginástica para o cérebro, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo de hoje? Sim, a ginástica para o cérebro, ela é um termo popular, né? É como ir na academia e malhar os músculos. Só que na ginástica para o cérebro, você vai para fortalecer as suas conexões neurais. Então, a gente precisa constantemente fazer esse trabalho para que você não tenha perdas cognitivas ao longo da sua vida. Então, a academia, todo mundo está fazendo, eu acho que é importantíssimo, é um dos fatores que são importantes para que você não tenha futura aí, né, demência, principalmente o Alzheimer. Mas o estímulo cognitivo, chamado também como ginástica cerebral, é importantíssimo para que você crie novas conexões e não tenha aí declínios ao longo da vida. E eu sei que a gente vai aprofundar daqui a pouco na questão das atividades, mas você poderia fazer um resumo para a gente quais são as principais atividades do estímulo cognitivo? Na metodologia do Supera, nós usamos 6 ferramentas. Nós usamos o ábaco, usamos os jogos, neuróbica, um aplicativo do Supera online, que é o Move. Temos também as dinâmicas e temos os Abrindo Horizontes, que são as apostilas, que a gente trabalha potencializando vários tipos de habilidades dentro dessas atividades, como linguagem, raciocínio lógico, criatividade, a questão da interpretação. Então, nós temos 6 ferramentas que são essenciais para você fortalecer o seu cérebro, fazendo sim o estímulo cognitivo. Evidentemente que vai chegar ali cada tipo de pessoa muito diferente da outra. Claro. Algumas pessoas com uma dificuldade maior, outras nem tanto, mas em resumo,
de todas essas 6 ferramentas que você citou, e daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais, você pode resumir para a gente falar um pouco mais desses benefícios que são gerados para essas pessoas que praticam esse tipo de atividade? Sob orientação, que é muito importante? Claro, como você disse, né, a gente recebe pessoas de vários tipos, de várias escolaridades, com vários objetivos. Então, a gente passa primeiro, essa pessoa passa por um momento supera, para a gente fazer uma avaliação dessa pessoa, saber como é que está ali o cérebro dela, o que ela já tem de reserva cognitiva. E aí, a partir desse momento, a gente vai começar a fazer um trabalho com ela. Então, essas atividades que nós proporcionamos vai potencializar o foco, a atenção, a memória, a concentração, a linguagem. Quantas pessoas começam a falar e esquecer o que estava falando no meio do processo, né? Então, isso já começa, o cérebro começa a dar alguns sinais para essa pessoa ter um alerta e começar, sim, fazer um trabalho cognitivo. Quando a gente fala do termo estímulo cognitivo, a impressão que dá é que nós estamos falando que só tem direito de fazer isso pessoa idosa, acima de 65 anos, por exemplo, que aqui no Brasil é preconizado. Mas é uma atividade que vale para todas as idades? Tem uma idade mínima, tem uma idade máxima? Ou não tem isso de acordo com o Supera? Sim, hoje a gente inicia o trabalho do estímulo cognitivo a partir de 4 anos. São as crianças, nós temos várias crianças com o intuito de potencializar essas habilidades para que eles deem conta depois, futuramente, dos conteúdos escolares, para que eles dêem conta lá na frente de fazer uma leitura mais prolongada, de ter uma interpretação melhor, de ter mais foco, de ter mais atenção. Então, o nosso trabalho com as crianças, ele é todo focado para potencializar essas habilidades. E também a gente trabalha muito com as funções executivas, na forma dessa criança se organizar, de ter um planejamento, dessa criança saber lidar com as frustrações, com controle inibitório. Então, o trabalho com a criança, ele é feito de uma forma leve e divertida, mas com o objetivo de potencializar esse cérebro para que ele consiga lá na frente ter uma demanda maior de conteúdos. Vale lembrar que não se trata de um curso, né? A pessoa entra e ela vai querer e sentir a necessidade de dar prosseguimento no que diz respeito ao estímulo cognitivo. Sim, né? Como terminando de responder sua pergunta, e não tem idade máxima, tá? Ah, ok, ótimo. Hoje a gente tem alunos de 95 anos lá no Supera. É super ativa, super dinâmica, não falta às aulas, sabe? Super feliz. E o estímulo cognitivo, ele pode ser feito com todas as idades, com os adolescentes, com os adultos, com alta performance, para concurso. Então, o estímulo cognitivo é com todas as idades. Bacana. Para você que está acompanhando agora a TV Candidez, nesta terça-feira, hoje é dia 23 de setembro de 2025. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Com muito prazer, estamos recebendo Kênia Correia, especialista em estímulo cognitivo. Eu vou chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos dar sequência no programa de hoje e vamos ficar conhecendo um pouco mais desta metodologia que está desde 2020 aqui em Divinópolis. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
É sempre importante ressaltar as entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube. São profissionais que passaram pelo programa Amostra Grátis da Saúde e são entrevistas que podem e devem agregar à sua vida. Nós tivemos, por exemplo, a presença do pós-graduado em geriatria, Dr. Felipe Belmiro. Dr. Felipe Belmiro trouxe várias informações importantes na questão do envelhecimento. Outra entrevista foi com a psiquiatra, a doutora Kelly Fonseca. Foi dentro da questão do Setembro Amarelo, que remete à questão da prevenção ao suicídio. Você pode acompanhar também essa entrevista pelo YouTube. E na semana passada, completando sobre esse assunto, nós tivemos a presença da psicóloga Nausita Soares. Uma outra entrevista muito importante e que teve uma repercussão bastante positiva. A TV Candidez esteve no lançamento da Corrida da Polícia Civil, que vai acontecer aqui no dia 9 de novembro. Foi um lançamento que aconteceu na sede do 7º Departamento de Polícia Civil. Na oportunidade, nós conversamos de maneira rápida e objetiva com o chefe do 7º Departamento, delegado Flávio Destro. E a nossa equipe coloca para a gente. Eu vou conversar agora com o Flávio Destro, que é o chefe do 7º Departamento de Polícia Civil aqui na região de Divinópolis. Flávio, TV Candidez, boa noite, prazer estar aqui com você. Vem aí, dia 9 de novembro, portanto, a segunda corrida da Polícia Civil. Como é que está sendo preparado esse evento? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da TV Candidez. Samuel, esse evento ele está sendo idealizado, essa segunda corrida da Polícia Civil, como forma de fomentarmos a prática de esportes, fomentarmos a atividade física, o bem-estar das pessoas. E a Polícia Civil, como instituição de segurança pública, ela também tem a responsabilidade social de fomentar essa prática. Então é um motivo de muita satisfação podermos lançar essa corrida agora aqui na cidade de Divinópolis, com data prevista para o dia 9 de novembro, com largada aqui nas imediações do Shopping Pátio, às 8 horas da manhã. Então é uma forma da Polícia Civil se aproximar ainda mais da população, da sociedade, trazendo todo o segmento social, jovens, adultos, idosos, para que possam, junto com a Polícia Civil, participar desse evento festivo e esportivo. Todas as idades serão contempladas, haverá percurso de caminhada de 3 km, corrida de 5, corrida de 10 km, enfim. Será um dia de festa em que a Polícia Civil conta com o envolvimento e a participação de toda a população. Doutor, nós teremos alguma novidade, delegado, da primeira para a segunda corrida? Qual que é a avaliação que você faz? O que vai ter de novidade nessa segunda corrida? A primeira corrida ela foi um sucesso. Há um intervalo importante entre a primeira e a segunda, em razão de pandemia, em razão de uma série de fatores, né? E hoje a Polícia Civil ela retoma essa prática, retoma esse compromisso, né, de também fomentar a prática de esportes. E cada evento, né, cada edição, ela sempre ganha, né? Ela sempre agrega alguma coisa. Então nós teremos, né, inúmeros participantes, temos inúmeros parceiros, apoiadores, patrocinadores, né, enfim, haverá de fato ali premiação de medalha para todos. Muito bem, estou de volta aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Estou recebendo hoje com muito prazer Kênia Correia. O Kênia, nesse segundo bloco, a gente sempre conta aqui um pouco da história desse nosso entrevistado e também aqui, hoje, no caso, evidentemente, da instituição, que é o Supera. Como é que é a história de vida da Kênia? Como é que foi a sua busca por estar implantando aqui em Divinópolis, desde 2020, essa nova metodologia? Conta um pouco da sua história e da sua caminhada profissional para a gente, para o público que está nos acompanhando. Eu sou pedagoga, formada em pedagogia, especialista em psicopedagogia e educação inclusiva. E eu sempre amei a parte da educação. Acredito que a mudança que teremos é através da educação. E sempre fiz o meu trabalho da melhor forma possível. Mas chegou um certo momento em que eu achei que a sala de aula já estava ficando pequena para mim. Eu queria desafios maiores. E de uma hora ou outra eu olhei no Instagram e vi sobre a propaganda do Supera. Quando eu vi qual foi o objetivo que o Supera tinha sido criado pelo Antônio Carlos, que é o presidente da franquia, eu fiquei encantada e me identifiquei, porque ele criou o Supera porque o filho tinha uma dificuldade de concentração na escola.
E como eu tenho 2 filhos que têm TDAH, eu me identifiquei com a história dele e falei, é isso, vou trazer esse Supera para Divinópolis. E quando eu fui estudando, vendo o que era realmente Supera, eu vi que não era só para criança, que era para todas as idades, inclusive, né, para os 60 mais, 70 mais. E esse estímulo cognitivo, ele era preventivo para as doenças neurodegenerativas. E eu tenho uma família que tem uma genética de Alzheimer. Então, meu avô teve Alzheimer, todos os meus tios têm Alzheimer. Então, eu me identifiquei com essa metodologia em prol de ajudar as pessoas a terem uma vida transformada. E aí, a gente comprou em 2019 a franquia, abrimos, né, no intuito de abrir em 2020. Em 2020, em janeiro, eu levei todo mundo para São José dos Campos, onde é a sede do franqueador. Fizemos o treinamento durante 15 dias e quando foi março, veio a pandemia fechou tudo e mais um desafio aí para nós, que nós conseguimos realmente iniciar o trabalho do Supera Divinópolis somente dia 20 de julho, com várias limitações e com várias precauções aí devido à pandemia, mas a gente, graças a Deus, teve sucesso, fazemos aí um ótimo trabalho, temos um reconhecimento pela rede e pelo todos os nossos alunos. A sua avaliação, então, desde 2020, é uma avaliação completamente positiva daquilo que você queria atingir daqui do Público de Divinópolis. Sim, com certeza. A gente já atingiu vários alunos que já passaram por nós e todos aqueles que permanecem conosco, a gente vê vários benefícios no dia a dia por relato deles. Kênia, como é que funciona? Eu acho que muita gente que está em casa agora fica assim um pouco na dúvida. Eu tenho que ir todos os dias? Eu posso ir 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Quantas horas por semana? Como é que funciona essa questão que vai se encaixar cada tipo de pessoa, aluno ou paciente? Não sei como é que a gente vai tratar aqui. Quando esse aluno, né, essa pessoa chega no Supera interessado, ela vai ter um momento Supera onde ela vai conhecer todas as ferramentas e manusear todas as ferramentas. Ele vai adquirir um material, esse material, a gente estima-se que ele dê mais ou menos 8 meses, mas vai depender muito da produtividade desse aluno, de como que vai ser, né, o rendimento desse aluno. Pode ser que esse material dure 2 anos, 2 anos e meio, depende muito da evolução desse aluno. E aí, esse aluno, ele vai para o Supera uma vez na semana, durante 2 horas, mas ele leva esse material para casa. E em casa, ele vai fazer esse treino todos os dias, com a nossa orientação, com a orientação dos educadores, para que ele tenha mais benefícios durante a trajetória dele dentro do Supera. Então, ele vai para o Supera uma vez na semana durante 2 horas, mas esse treinamento ele é contínuo todos os dias. Ô, Kênia, você fica ali na linha de frente também, você conversa com essas pessoas, com esses participantes. O que se ouve dessas pessoas em termos de resultado? Eu acho que isso deve ser bem satisfatório, né? O que Sim, você... Como é que o Supera para mim é uma escola, para mim, porque como eu lido com todas as idades, eu escuto muitas histórias e aprendo muito com eles, principalmente com 60 mais. E ali eu fico todos os dias de linha de frente, converso com todos os alunos me dão feedback de como que está sendo aí esse trabalho, se estão tendo desafios, se não estão tendo desafios. Aqueles que às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade, nós temos um momento de superação, onde esse aluno vai no individual para poder fazer esse acompanhamento, tirar as suas dúvidas. Então, o nosso objetivo realmente é potencializar esse cérebro e deixar essa pessoa tranquila, essa pessoa que ela sinta prazer e desejo de estar ali dentro, estimulando seu cérebro e trazendo mais autonomia, mais bem-estar no seu dia a dia. Para ter uma longevidade saudável, nosso objetivo com 60 mais é esse, é ter uma longevidade saudável e que essa pessoa seja autônoma por muito mais tempo. Porque você já falou um pouco sobre isso no primeiro bloco, mas eu estou recebendo aqui perguntas. Afinal de contas, quem é que pode, qual é o tipo de perfil que pode fazer aí o estímulo cognitivo? A pessoa precisa esperar, está começando a falhar a memória?
Precisa esquecer dos nomes? Todas as pessoas que estão com esse cérebro saudável podem fazer supera. Aquela pessoa que já está com um diagnóstico e com um comprometimento mais avançado, por exemplo, ou de uma demência ou de um Alzheimer, infelizmente a metodologia do Supera não consegue atender. Por quê? Porque a nossa metodologia ela trabalha com novidade, variedade e desafio crescente. E a pessoa, quando ela já está com o cérebro bastante comprometido, você não pode dar atividades desafiadoras para ela. Você precisa dar atividades com uma constância de desafios. E o Supera, ele trabalha o cérebro para potencializar essas habilidades. Então, essa pessoa com o cérebro comprometido, ela infelizmente ela já não consegue mais fazer o Supera. Então, o nosso objetivo hoje é conscientizar a população de fazer uma prevenção. Procurar o Supera quando você, às vezes, está com algum esquecimento pequeno, você ainda não tem diagnóstico fechado, né? Então, para você conseguir potencializar esse cérebro e não ter esses declínios cognitivos avançados. Muito bem, nós estamos sendo assistidos agora lá na capital federal, em Brasília. Ana Luísa e Kenderson. Estamos acompanhando aqui o programa Mostra Grátis à Saúde pela TV Candidez, pela internet. Gostaria de perguntar a Kênia quais são as principais atividades que são realizadas com crianças, principalmente para o desenvolvimento cognitivo. Criança, via de regra, às vezes, pode não chegar com muita queixa, mas pode ter um TDAH talvez até não identificado. Sim, os pais buscam o Supera para as crianças justamente para potencializar essas habilidades de atenção, concentração, foco, agilidade de raciocínio, a questão da linguagem, da interpretação, da criatividade. Então, o Supera ele vai trabalhar com essas habilidades, com essa criança, de uma forma lúdica, de uma forma leve, divertida, para que essa criança consiga potencializar essas habilidades para ajudar essa criança dentro de sala de aula, com os conteúdos. Hoje, as crianças têm um conteúdo muito grande na escola. E muitas vezes ela não consegue dar conta daquele conteúdo. Hoje as telas tiram muito foco dessa criança, né? Dispersa essa criança muito. Então a gente vai trabalhar de uma forma diferente para potencializar esse cérebro, para que ele dê conta dos conteúdos escolares e futuramente para essa criança dar conta de fazer uma entrevista, de participar de um processo seletivo, de ter um desafio ainda maior. Bacana, vou pedir que o nosso diretor Túlio, ele vai deixar na aberta, você vai explicar que equipamento é esse, é o Abaco, correto? Sim. Como é que ele funciona e de que forma ele pode contribuir para ajudar aí a pessoa no estímulo cognitivo? O Abaco, também conhecido como Soroban, é uma calculadora milenar. Ela foi fundada no Japão e nós trabalhamos com a nossa metodologia com o Abaco fazendo contas. Mas o nosso objetivo não é ensinar a fazer contas, porque essa pessoa ela já passou por um processo na escola onde ela aprendeu. E o nosso objetivo aqui como Abaco é trabalhar as habilidades de foco, atenção, concentração e agilidade de raciocínio. Então aqui eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem. Aqui a gente tem um ponto de referência. Esse ponto de referência é a nossa unidade. Cada conta dessa abaixo da régua vale 1. Quando eu encosto nessa régua, eu somo. Quando eu afasto, eu subtraio. Então, se eu for somar 4, eu somo 1, 2, 3, 4. 4 menos 2. Fiquei com 2. Menos 1, fiquei com 1. Menos 1, fiquei com 0. A minha calculadora está zerada. Essa conta acima da régua, ela vale 5 na unidade. Quando eu encosto na régua, somo 5. Quando eu afasto, subtraio 5. Então, esse aluno, ele vai começar com esse desafio pequeno na unidade. Depois ele passa para a dezena. Na dezena, a conta de cima vale 50 e cada uma de baixo vale 10. Depois, ele passa para a centena. Aqui vale 500 e cada uma vale 100. Pelo milhar, a mesma coisa. Depois que ele passa por esse processo, vem novos desafios. Tem troca de base 5, troca de base 10, multiplicação, divisão, raiz quadrada, equação numérica, números negativos, tudo feito no Abaco.
Por quê? Porque quando os desafios vão aumentando, o seu tempo de execução do ábaco, ele é maior. E você precisa de ter um raciocínio contínuo. Se você parar de fazer a conta no meio do processo, você precisa de iniciar lá no início. Então, por isso é que ele trabalha tanto com o foco e com a atenção do aluno, porque ele precisa de manter esse raciocínio até o final. Então, o ábaco ele é de extrema importância para poder potencializar para aquelas pessoas que são dispersas, são desatentas, têm um raciocínio lento. Então, o ábaco ele vai trazer grandes benefícios para esse aluno. E quanto é que entra esse equipamento logo quando chega a pessoa? Vai demorar um pouco mais? Como é que você vai introduzir esse tipo de estímulo? Não, o ábaco do aluno, ô Samuel, ele é esse ábaco aqui. Ele já vem no material do aluno quando ele adquire, quando ele chega no Supera. E esse é para uma demonstração? Esse daqui é do educador. Como se fosse um quadro negro. Isso. Quando o educador vai explicar para o seu aluno como manusear o ábaco, ele usa esse ábaco. Mas logo na primeira semana ele já pode começar a trabalhar? Sim. Quando ele inicia o trabalho no Supera, ele já inicia no ábaco. Então, o ábaco, e ele é usado por todas as idades. Desde as crianças de 4 anos até os 90 mais usam o ábaco também. Bacana, interessante. As perguntas são perguntas variadas. Eu vou fazer aqui agora uma pergunta da Solange. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que ele respondesse como funciona. Tenho 56 anos, ando com a memória muito ruim, não consigo gravar absolutamente nada. Minha mãe teve Alzheimer. Gostaria da opinião da Kênia. Isso pode ser hereditário? Como é que você, dentro da sua experiência, pode ajudar a Solange? Solange? Correto. Solange, ótima pergunta a sua, né? Você ainda é nova, tem 58 anos, né, Samuel? 58? 56 anos. 56 anos. A questão do Alzheimer, ele tem 30% hereditário. E os outros 70% é de acordo com a nossa qualidade de vida. Então, se o seu cérebro ele já está começando a dar alguns sinais, é importante que você fique atenta a isso. Esses sinais, eles se tornam realmente preocupantes quando você não consegue mais executar as tarefas do seu dia a dia. Quando você começa a esquecer como fazer uma comida, como você esquece de uma consulta ou de tomar um remédio. Então, isso são sinais mais preocupantes. Mas, às vezes, esquecer onde colocou o óculos, onde colocou a chave, é um sinal de falta de atenção. Então, a gente precisa de ter um momento como você para a gente poder saber se realmente esse é um cérebro que precisa de ser estimulado, né? Ou se é um cérebro que já está dando alguns sinais de alguma demência, mas você é muito nova ainda. Eu acredito que não, tá? Acredito que se você tiver a oportunidade de potencializar seu cérebro, de dar estímulos para o seu cérebro, você vai criar novas conexões neurais, você vai fortalecer seu cérebro, vai ter uma neuroplasticidade. O que é isso? A neuroplasticidade é onde você vai ter a oportunidade de aprender coisas novas, o cérebro de ter mudanças no seu cérebro. Então, a memória de trabalho é essa memória que você está falando aí que está esquecida, que é essa memória recente. Então, o Supera, sim, pode te ajudar em relação a isso, principalmente o ábaco. O ábaco também trabalha muito com a memória de trabalho, que é essa memória recente. Muito bem. Kênia, nós temos aqui um depoimento importante do aluno, que é o Theo. Deixa eu achar o nome dele aqui. Theo Gontijo Costa. É um vídeo bastante interessante, onde ele conta um pouco da experiência dele. Você quer falar um pouco sobre o Theo e a participação dele no evento? O Theo, ele é um aluno muito dedicado, um aluno muito estudioso, que sempre treinou o cérebro, tanto no Supera, ele tem 4 anos que ele está conosco. Ele também treina em casa, é um aluno disciplinado, faz as atividades em casa também. E ele tem uma produtividade muito grande. Hoje o Theo é um aluno que faz cálculo mental de números de multiplicação. E ele participou da Olimpíada de Ábaco Nacional, unidades do Supera no Brasil, e no nível intermediário o Theo ficou em primeiro lugar
no nível intermediário nacional. E eu fiquei muito feliz por ter sido aqui em Divinópolis. Bacana. Nosso diretor Túlio colocou um pouco aí. Eu vou pedir a ele, por gentileza, Túlio, para a gente colocar agora, para a gente ouvir aí esse depoimento do Theo, fazendo um favor, para que a gente possa ouvir aí a sua experiência. Agora sim, Túlio, muito obrigado. A gente vai ouvir agora o Theo Gontijo Costa e o Túlio coloca para a gente. Meu nome é Theo Gontijo Costa, eu tenho 14 anos e eu estou na Unidade Supera Divinópolis há quase 4 anos. Eu fui campeão da 18ª edição da Olimpíada de Ábaco no nível intermediário e eu vou contar um pouco da minha experiência como aluno Supera. O raciocínio lógico, a capacidade cognitiva, a minha velocidade de tomada de decisões, mas também tiveram diversas outras, como a facilidade nos cálculos, e também isso me ajudou muito em provas, porque eu melhorei minha atenção, eu melhorei a minha leitura das questões de minha interpretação, e essas habilidades foram muito importantes para mim ao longo da minha vida. Na escola, graças ao Ábaco, como eu já disse, eu consegui melhorar muito minha atenção nas provas, nas aulas. Eu melhorei na capacidade de fazer os cálculos nas aulas de matemática e também me ajudou nas provas que são além da escola, como o BMEP e a Canguru, que eu consegui ganhar o ouro ano passado na Canguru e a honra ao mérito na BMEP. Eu consegui ter uma velocidade maior para tomar as decisões da minha vida, uma facilidade maior em resolver os problemas, não só de matemática, mas também decisões importantes que eu tive que tomar. Foi muito mais fácil graças ao Ábaco, que melhorou muito meu raciocínio. O Supera é uma oportunidade incrível para quem consegue e para quem quer tentar. Nele você conhece pessoas legais, muitos amigos, os professores e educadores são ótimos trabalhadores e ajudam muito no aprendizado. E aqui você consegue aprender de uma forma leve e divertida, com os jogos, com as apostilas, com as dinâmicas, e toda aula sempre vai ter um desafio novo. E se você, assim como eu, quer desenvolver todas essas habilidades, vem pro Supera. Parabéns aí para o Theo Gontijo Costa. Ontem nós tivemos no Teatro Municipal Zina Gravatá um evento que já está começando a se transformar numa tradição, que serve aí como uma dica, uma orientação muito importante com profissionais, inclusive da geriatria. O Túlio está colocando aí algumas fotos para a gente, que o evento foi ontem, hein? Fresquinho. O que foi esse evento e como é que você comenta ele para a gente? Esse evento, ele é o Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. É um evento criado pelo franqueador, é um evento feito em São Paulo, no Teatro Gazeta, e é a 7ª edição pelo franqueador. E eu aderi esse evento aqui em Divinópolis, é a nossa 3ª edição, nós sempre fazemos no Teatro Gravatá, e é um evento no intuito de conscientizar a sociedade para ter uma saúde para o cérebro, para poder ter prevenções para que não tenha esse desenvolvimento das demências, principalmente do Alzheimer. Então, ele sempre é composto de profissionais da área da saúde, onde vão abrilhantar as informações ali para a população. Ontem mesmo nós recebemos a doutora Nayara Gonçalves, que é geriatra, a doutora Isabela, neurologista, e também a nutricionista, a Jo Freitas. Então, no intuito de conscientizar a população, de ter uma boa alimentação, quais são os alimentos que são importantes para você manter esse cérebro saudável, quais são os fatores que você pode evitar para que você não venha desenvolver essas demências. A doutora Nayara abordou sobre a questão dos idosos, os direitos dos idosos. Então, foram assuntos muito importantes e que abrilhantaram aí o conhecimento de todos que ali estavam presentes. Bom, fica aí a dica para o ano que vem, né? Sim, a gente até quer, sabe, Samuel, divulgar esse evento
maior agilidade, E com mais antecedência também. para a gente poder conseguir impactar mais pessoas. Que é de graça, né, o evento? Sim, né? ele é franco. gratuito, né? Ele tem o intuito de levar 1 quilo de alimento não perecível para a gente fazer doações para entidades carentes. Então, é no intuito realmente da conscientização da sociedade, da prevenção aí de doenças neurodegenerativas. Vamos fazer aqui um pacto para o ano que vem, com 2 meses de antecedência, nós já vamos começar a falar aqui desse evento, né? Sim, Para a gente impactar mais pessoas, né? Que é muito importante aí, que vai despertar aí muitas pessoas. Eu queria, para a gente fechar esse bloco, eu gostaria que você comentasse para a gente da importância desse olhar de empatia dos profissionais que acolhem essas pessoas quando chegam. Sim, o nosso público hoje maior no Supera é mais. A gente tem um público grande de criança, mas o 60 mais ele prevalece. Então, os educadores que trabalham no Supera, a equipe do Supera, precisa ser uma equipe acolhedora. Uma equipe que tem empatia, uma equipe que tem cuidado, que tem amor, que tenha carinho pelo que faz. Eu, graças a Deus, eu tenho uma equipe exemplar, uma equipe realmente que eu tenho um orgulho muito grande por elas, porque elas realmente fazem e fazem da melhor forma possível. Então, o profissional, para poder estar ali lidando com a nossa metodologia, tem que ser realmente um profissional que gosta de estudar, que gosta de aprender, mas que tenha essa empatia e esse cuidado com os 60 mais, porque muitos ficam em casa, não tem com quem conversar. Então, o momento do Supera é um momento de conversar, de trocas de experiências. Então, é um momento gostoso. Muitos falam comigo assim, por que é só um dia? Podia ser todos os dias, né? Porque ali naquele momento eles se sentem pertencentes. É um momento onde não está trabalhando somente o cognitivo, mas está trabalhando também a questão do socioemocional. E hoje a gente vê quantas pessoas hoje precisam de trabalhar esse lado. Desse lado do acolhimento, do cuidado e do carinho. Bom, deixa eu dar aqui um depoimento aqui da minha mulher que foi marcar uma colonoscopia para uma pessoa e esse paciente precisava de fazer essa colonoscopia. E o profissional que ele queria fazer tem uma agenda muito, muito requisitada. Que, inclusive, eu vou citar o nome dele aqui, que é o Dr. Geraldo Roseno, um dos grandes profissionais aqui da nossa cidade. E dava exatamente no dia do Supera dele. Ele falou que não ia perder o Supera, que ele queria adiar a colonoscopia para fazer. Que Achei bom, bastante interessante fico feliz, isso mesmo. Porque começou um dia na semana, né, Samuel? Esse aluno, ele vai para o Supera uma vez na semana. Se ele perde essa aula, ele vai ficar só depois de 15 dias para poder ir no Supera de novo. Então, os alunos, eles têm esse hábito mesmo. Eu vou procurar saber o nome dele e te falo depois. Se caiu no dia do Supera, muda tudo para poder não perder a aula. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também a Kênia. Gostaria de mandar um grande abraço para a sua entrevistada de hoje, que foi professora dos meus filhos. Excelente profissional. Aqui quem está falando é a Cristiane. Cristiane, que é a esposa aqui do Anderson. Ela é mãe da Brenda e também do Bruno. Tá mandando um abraço para você, Kênia. Obrigada, Cristiane. Fico muito feliz. O Bruno, da Brenda, realmente foram alunos aí que me marcaram. E muito obrigada por me elogiar aí em questão de eu ser uma grande profissional. Fico muito feliz. Muito bem. Daqui a pouco, no último bloco do programa, nós vamos voltar com mais perguntas dos telespectadores e também com depoimentos importantes sobre a questão do resultado do estímulo cognitivo. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
Deixa eu dizer para você que entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube são profissionais que abordam temas do interesse da população e que você pode conferir conosco. Nós tivemos, e você pode acompanhar, o médico Eluan e também Camila Albuquerque. São 2 profissionais da cardiologia. Doutor Eluan Albuquerque falou sobre a questão da cardiologia, a importância da atividade física sendo bem orientada, e a doutora Camila Albuquerque falou sobre a questão da parte materna. Nós tivemos uma entrevista também, foi com o médico oncologista, doutor Cícero Gonzaga. Ele que é um profissional médico oncologista da Oncologia e que falou também sobre a questão do Março Azul Marinho. Outra entrevista foi com o casal, o doutor Marcelo Dolabella e Camila Mourão. Doutora Camila Mourão da Ultra Imagem, doutor Marcelo Dolabella, são 2 profissionais que também passaram pelo programa. Antes de voltarmos aqui com a nossa entrevistada de hoje, Kênia Correia, deixa eu chamar um VT curto e objetivo que fala da Maratona do Vinho que vai acontecer em Bento Gonçalves, em fevereiro. O Túlio coloca pra gente. De fevereiro, hein? Entre no site para você obter várias informações. Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez, hoje entrevistando Kênia Correia. Ela que é especialista em estímulo cognitivo. Kênia, a gente tem muitas perguntas aqui do público, vamos tentar responder todas e também responder outras perguntas. Olá, Maria das Graças, do bairro Danilo Passos. Gostaria de saber se as pessoas já com início de Alzheimer podem fazer a ginástica para o cérebro. Isso pode ajudar no dia a dia? Obrigado, Maria das Graças. Kênia Correia vai te responder. Tudo bem, Maria das Graças? Ótima pergunta. A questão do Alzheimer, a gente precisa de avaliar qual é o nível desse Alzheimer. Se ele estiver muito no inicinho, bem no início do Alzheimer, o estímulo cognitivo com certeza vai ser muito benéfico, né? Principalmente o supera. Por quê? Porque esse cérebro vai ser ativado, esse cérebro vai ser trabalhado, vai trabalhar também a questão do socioemocional. Então, pode ajudar sim a postergar a evolução dessa doença. Mas se ele já estiver no nível avançado, infelizmente, o supera não consegue ajudar esse paciente. Às vezes precisa de ter um estímulo cognitivo mais no individual. Mas se tiver no início, é muito bom e vai postergar a evolução dessa doença. Quem está assistindo também ao programa está mandando um abraço para você aqui, a Eugênia. Olá, Samuel, boa noite. Dê um abraço aí na Kênia. Muito bom o programa de hoje, parabéns. Um abraço, Eugênia. Pode completar. Que bom ter você aqui conosco. A Edirlene aqui está perguntando, ela não menciona o bairro, sobre o esquecimento. Pessoas na faixa de 40 anos também podem apresentar os sintomas. Nesse caso, as atividades poderiam agir como um preventivo? Sim. A questão do esquecimento, ele precisa muito ser avaliado. Porque hoje tem muita gente esquecendo, né? Até as crianças novas, até criança está esquecendo. Por quê? Porque hoje são muitos estímulos, nós temos muitos estímulos, muitos distratores. E isso deixa a nossa atenção muito superficial. Então, a gente não tem uma atenção sustentada para fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, eu vou colocar uma chave do carro. Eu coloco a chave, mas eu estou pensando em outra coisa. Então, essa atenção sustentada, ela precisa de ser fortalecida. Porque a porta da memória é a atenção. Então, às vezes, você está com essa falta de memória, não porque você está com a memória ruim, porque você está desatenta. Então, o estímulo cognitivo, esse treino com o seu cérebro, com certeza vai te trazer benefícios. A Roseli aqui do centro, pode ocorrer caso de pessoas chegar a procurar ajuda com depressão ou até mesmo algum tipo de demência? Obrigado, Roseli. Ela mora aqui no centro. Ótima pergunta, Roseli. A questão da depressão,
muitas, né, algumas pessoas desenvolvem essa falta de memória. Por quê? Através do medicamento, às vezes esse medicamento ele causa aí uma falta de memória, às vezes está muito acentuada essa depressão. O estímulo cognitivo, ele pode sim te ajudar em relação à questão da depressão. Por quê? Porque ali naquele momento você vai estar trabalhando com atividades diversificadas, vai conhecendo pessoas novas, vai ter a oportunidade de trabalhar com dinâmicas para você se colocar, para você né, conversar com outras pessoas. Então ali naquele ambiente, aquele ambiente já vai trazer benefícios para aquela pessoa que às vezes está querendo ficar mais um pouquinho isolada, não quer ter tanto convívio. Então é um esforço que ela vai fazer no início, mas depois vai trazer também benefícios, porque eu já tive vários alunos no Supera que chegaram com esse grau de depressão e se saíram super bem. Bacana, eu vou pedir aqui a ajuda do seu marido, Tiago Correia, fisioterapeuta que está aqui acompanhando a nossa entrevista, para trazer aquele equipamento para a gente, por gentileza, Tiago, porque eu achei ele muito interessante. E assim como ela explicou sobre o ácamo, agora há pouco no outro bloco, eu gostaria que aquele explicasse para a gente que equipamento é esse, se é que eu posso chamar de equipamento, e que de forma ele pode contribuir também no dia a dia da memorização. Sim, isso aqui é uma torre de Hanoi. O que é torre de Hanoi? O objetivo da gente trabalhar com a torre de Hanoi com o nosso aluno é trabalhar o planejamento e a organização, né? Dele conseguir organizar o seu raciocínio para ele mudar essa torre de lugar com algumas regras. A peça maior, ela nunca pode ficar sobre a menor. Então, sempre você vai mudar as peças de lugar com a menor em cima da maior. E o seu objetivo é mudar essa torre de lugar com menos passadas possíveis. Então, você vai conseguir fazer isso? Sim. Mas você vai conseguir fazer com quantas passadas? Então, o nosso objetivo é você usar o seu raciocínio para que você consiga fazer essa transferência de uma forma mais eficaz. Então, você começa a colocando as peças para que você mude essas peças de lugar, né, de uma forma mais tranquila. Enquanto você muda, eu vou te fazer aqui uma pergunta. Você tem recorde aí de tempo aí de aluno que consegue fazer num tempo mais rápido ou não? Tem adolescentes que conseguem fazer de uma forma bem rápida. E esse né? rápido é quanto tempo mais ou menos, você sabe? 2 minutos, 3 minutos, Bem rápido, né? Então, assim, depende muito, Samuel, desse planejamento organizacional do seu E cérebro. parece que você vai fazer uma vez e não precisa fazer mais. Isso é para todo dia, né? Isso, quanto mais você treinar, você consegue usar estratégias para você fazer mais rápido, né? Então, é um planejamento. Existem muitas pessoas que não conseguem fazer. Mesmo. Por quê? Porque elas não conseguem ter esse raciocínio alinhado para poder fazer a mudança das peças. Então, tem gente Por exemplo, aqui que muda agora, a peça... O desafio aqui agora é tirar a vermelha daqui. É tirar a vermelha daqui, né? Então, você precisa de fazer da melhor forma Pode colocar possível, né? Então, você vai ter que usar a estratégia para poder... Não é muito fácil, hein? Não é difícil, não é fácil não. Aí, ó, tá vendo? Já bananei aqui, ó. É desafiador. Mas, né, você tem que fazer da melhor forma, em menos tempo. Ô, Kênia, tem outras perguntas aqui também dos telespectadores. A Cibele Tavares aqui do bairro Planalto. Samuel, tenho muita dificuldade de memorizar nomes de pessoas. Às vezes, na conversa, pergunto o nome e poucos minutos depois já não me lembro mais. Isso pode ser revertido, pode ser melhorado? Obrigado, Cibele Tavares, do bairro Planalto. Todos que estão nos acompanhando aí. Repete a pergunta, por favor. Tenho dificuldades para memorizar nomes de pessoas. Às vezes, na conversa, pergunto o nome e pouco tempo depois já não me lembro mais. A questão do nome, você tem uma técnica que você pode usar, Cibele. Você pode associar o nome dessa pessoa com uma outra pessoa que você já conhece.
ou com uma característica que essa pessoa tem. Porque aí sim você vai conseguir memorizar de uma forma mais rápida. Então, quando você repetir esse nome várias vezes enquanto você está conversando com aquela pessoa, vai fazer com que você grave com mais facilidade. Então, existem algumas técnicas de memorização que é importante você trabalhar para que você consiga, né, fazer aí essa memorização de uma forma mais eficaz. Boa noite, Samuel. Estou gostando muito do programa. Gostaria de parabenizar a professora Kênia. Quem está mandando um abraço para você, Kênia, é o José Eustáquio Vidal. Ah, seu Vidal. Grande abraço para o senhor e para a dona Gorete também. Olha só, nós temos aqui alguns depoimentos, são depoimentos importantes e que ajudam a reforçar para que as pessoas procurem a questão do estímulo cognitivo. Vamos ouvir os depoimentos, Kênia, por gentileza? Vamos lá. Pode ir, que eu vou fazendo aqui. O Supera, eu tomei conhecimento através de uma chamada pelo Instagram. Tive, a princípio, curiosidade em vir conhecer como que era a estrutura, qual que era, né, a linha de formação. A princípio, eu pensei que seria um curso. E a proposta do Supera, eu costumo falar que foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu percebi como era a metodologia, vim conhecer melhor e foi aí que eu me encantei pelo Supera. A metodologia onde os meninos têm a possibilidade de aprender de uma forma leve e que a gente consegue perceber a evolução deles dia a dia. A Luísa, depois que entrou no Supera, ela ficou mais independente, melhorou o seu raciocínio lógico e está gostando ainda mais de matemática. Esse é o ábaco, que é uma calculadora japonesa. Aqui no Supera, a gente usa o ábaco para a gente fazer continhas. Me ajuda a pensar mais rápido, ter mais concentração. É uma forma divertida de aprender matemática. Aqui, através das brincadeiras, a gente aprende muitas habilidades. Atenção, concentração, criatividade. Aqui o cérebro não fica preguiçoso. Nos primeiros dias de aula a gente já conseguia perceber a identificação de numeração, ela conseguia já fazer algumas contas. Era uma evolução muito rápida para poucos dias de aula. Você conseguia perceber a identificação de letras. Ela tinha um desenvolvimento muito rápido, um raciocínio muito rápido. O Abrir Horizonte trabalha a habilidade, a criatividade e a atenção. Melhorou muito o raciocínio e também a amizade, né? A gente faz muita amizade, que as minhas colegas são, nossa, você ver que beleza. Para mim é como se fossem irmãos, os colegas é como se fossem irmãos de sangue, né? E então isso eu sinto assim que isso tem me ajudado a desenvolver um pouco mais. Eu costumo indicar o Supera para as minhas amigas porque eu acho que aqui elas desenvolvem habilidades que são importantes tanto agora quanto para o futuro. E eu super indico, eu estou muito feliz, muito satisfeita, é uma família. É uma família à parte que a gente integra todos os dias. Supera foi um divisor de águas e está sendo, e vale muito, muito a pena. É uma experiência fantástica. Não é uma formação só da questão de raciocínio lógico, de memória, não é só uma formação enquanto estudo, enquanto aprendizagem. É uma formação também pessoal. Então eu convido todo mundo para vir pelo menos conhecer, né? Igual eu vim conhecer e gostei. Todo mundo que me conhece sabe que eu me apaixonei pelo Supera. Indico para todas as pessoas que estão no meu relacionamento, que eu sinto que faz a diferença não só para as crianças, como eu fico brincando também para os adultos. A minha vontade é que eu venha para o Supera, né? Se eu tiver um tempinho, eu vou vir fazer Supera com eles. Venha para o Supera! Muito bem, depoimentos importantes. O Túlio está me avisando aqui do ponto que nós já estamos caminhando para o final do programa. O Kênia, tem muita gente perguntando aqui, muita gente é força de expressão, né? 3 pessoas. Pensa, Kênia, para dar algumas dicas interessantes que possamos fazer no dia a dia e que também ajudam a reforçar a questão da memória. Você poderia dar aí alguma dica interessante para o nosso dia a dia? Sim. Como em casa, no trabalho? A questão da memória, ela vem muito pela atenção. Então, você trabalhar a sua atenção é você não fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós, mulheres, temos esse hábito, né, Samuel, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e achamos que isso é vantagem. Mas isso não é vantagem.
né? Quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, alguma coisa vai ficar dispersa. Então, quanto mais a gente falar aquilo que a gente vai fazer, por exemplo, vou pegar e vou colocar meu óculos em cima da mesa. Então, eu dei atenção para aquilo que eu estava fazendo. Então, quando você potencializa e fala aquilo que você está fazendo, você está dando ênfase à sua atenção. Então, você vai ter uma memória melhor. Quando você for gravar nomes, como eu disse, associe esse nome ou alguma característica daquela pessoa. Enquanto você estiver conversando com ela, você fala o nome dela várias vezes. Que isso vai fazer com que você também grave o nome dessas pessoas. Quando você for no supermercado, for fazer uma lista, né? Às vezes vai gente fazer lista, vai com 5 coisas na cabeça, traz uma coisa só. Então, vai associando, vou fazendo por categoria. Então, eu vou fazer produtos de higiene pessoal. Então, eu tento gravar de higiene pessoal. E eu não vou gravar, claro, a lista toda de supermercado. Mas se eu começar a fazer esses hábitos, um dia é de higiene pessoal, outro dia eu gravo de frutas, outro dia eu gravo de carne. Então, isso vai exercitando meu cérebro e vai potencializando também. O Túlio vai colocar para a gente aí um Instagram que é bastante importante, @superadivinópolis, e também o contato do telefone, que é o 3016-5650, tá ali o telefone. Tem um WhatsApp também, que é o 98408, também o final 5650. Kênia, a gente tem que encerrar o programa e eu vou te pedir, por gentileza, que você deixe aqui o que de mais importante você gostaria de deixar marcado para o público que está nos acompanhando agora, dentro desse nosso tema de hoje. Antes de encerrar, Samuel, eu queria mandar um abraço para o meu irmão Kenderson, que está lá em Brasília, a minha sobrinha Ana Luísa, que está lá assistindo e torcendo por mim. Muito obrigado, beijo. O que eu deixo para a população, né, uma mensagem para a população não deixe de treinar o seu cérebro tarde demais. Treine o seu cérebro quanto antes, estimule as habilidades quanto antes, porque assim você vai criar uma reserva cognitiva que vai te ajudar lá na frente. Lá na frente você vai precisar dessa reserva cognitiva. É como se fosse uma poupança, né? Então lá você vai ter onde tirar. Então não deixe para poder cuidar do seu cérebro quando você tiver 60, 70 anos. Não é tarde, tá, gente? Quem tem 70, 80 anos pode cuidar do cérebro, mas quanto antes é mais importante. Vamos trabalhar com a prevenção. Ô, Kênia, Rua Fortaleza, número 82. Qualquer pessoa que quiser chegar, conhecer, ver como é que é o ambiente, a porta está aberta. Pode, as portas estão abertas, mas a gente gosta muito que as pessoas marquem um horário. Por quê? Porque a gente quer receber aquela pessoa com todo cuidado, com todo carinho. Ela vai tomar um café conosco também e vai conhecer na prática quais são as nossas ferramentas que vão potencializar o cérebro dele. Muito obrigado mais uma vez, viu, Kênia, pela sua presença. Obrigado aí ao Túlio, que nos ajudou a fazer o programa aí. Eu quero lembrar a todos que a reprise do programa você acompanha sábado a partir de 1 da tarde. Boa noite, Kênia. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que nos prestigiaram. Boa noite para você que nos acompanhou. A gente volta na próxima terça-feira. Boa noite e até lá. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.